E ora, cá estamos nós para o segundo episódio do dia do Futebol Clube do Porto em Casa. Bem-vindos novamente. Já deu ali tempo para fazer um lanchinho, né? E agora voltamos depois do Hockey em Patins para uma dupla histórica do Futebol Clube do Porto. Teófilo Cubillas e António Oliveira. E atenção, porque para além de uma dupla histórica, foram dois grandes parceiros quando jogaram juntos no Futebol Clube do Porto e certamente vai ser especial para eles também recordarem esses momentos quando vestiam a camisola do Futebol Clube do Porto. Mas quem sabe mais disto do que eu é o Rui Cerqueira, sem dúvida. Rui, hoje eu vou aproveitar para aprender aqui, né? Não, Vou vamos aproveitar para aprender, porque eu posso saber um bocadinho mais, mas ver, não vi muito mais. Lembro perfeitamente, o primeiro golo que eu vi do Futebol Clube do Porto foi, e que me lembro até hoje, foi de António Oliveira. Fintou o guarda-redes, entrou com a bola pela baliza dentro, ficou-me na memória até hoje. Foi contra o Marítimo em 1978 e lembro-me depois de ouvir falar muito e de ver Teófilo Cubillas jogar no Mundial de 82. Portanto, são lembranças também de menino e vamos os dois aprender muito aqui. Olha, eu vesti-me a rigor com aquele fato de treino que nos remete para José Maria Pedroto, para aqueles tempos, anos 70, que Oliveira fez durante 10 anos Futebol Clube do Porto e que Teófilo Cubillas teve durante 3 temporadas. Juntos, nas 3 temporadas, fizeram em conjunto cerca de 100 golos, só nessas 3 temporadas. Portanto, imagina. E fizeste muito bem, esse casaco é bem bonito. Mas olha, António Oliveira, eu sei perfeitamente, não é? Ele fez pelo Futebol Clube do Porto, até porque depois foi treinador do Futebol Clube do Porto. Cubillas é quase uma figura mítica para mim, sabes? Porque muito do portismo que eu tenho foi passado pelo meu pai, né? E ele contou-me uma história que vamos aqui, se calhar, até contada pelos próprios, não é? Os adeptos do Futebol Clube do Porto e até a própria equipa juntou-se para trazer Cubillas. Certo, Rui? Foi mesmo assim? Foi mesmo assim e vamos poder confirmar isso com o António Oliveira, porque os adeptos ficaram entusiasmadíssimos por ter aquele que foi considerado o melhor jogador sul-americano na altura, à frente de Pelé, portanto podemos dizer ali, basicamente... À frente de Pelé? À frente de Pelé, o próprio Pelé o indicou, também vamos fazer essa questão, como seu sucessor, portanto, que era Teófilo Cubillas, e toda a gente contribuiu para que Teófilo Cubillas pudesse vir para o Porto, numa transferência na altura que foi a maior, os próprios jogadores que foram seus colegas de equipa, e entre os quais António Oliveira, vamos lá ver também. se o António conta essa história, então. Como é que foi trazer Cubillas? Vamos lá chamá-los, Rui. Chama aí o Cubillas e também o Oliveira. Ok, vamos lá. Vamos chamar António Oliveira para já, que é naturalmente uma figura que os adeptos do Porto estão habituados a ver. António. Mister, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Para todos. Já cá estamos no nosso... Bem-vindos. E antes de mais, dar-vos os parabéns, porque esta vossa iniciativa é fantástica. E não é só porque vem num momento em que, se calhar, foi transformado numa oportunidade. Não sei se já estava no vosso guião, no vosso pensamento. Foi mesmo não isso. Estava, a verdade é que às vezes há coisas que são feitas, que são, no fundo, o aproveitamento das oportunidades quando surgem os grandes problemas. Foi isso mesmo. E como recordar com os mais velhos, é partilhar com os mais novos, daí o meu agradecimento e de me sentir feliz por poder participar neste vosso programa e ir, no fundo, falar um pouquinho com o Cubillas, que foi realmente uma estrela que chegou ao Futebol Clube do Porto. Não me levem a mal dizer isto, porque não tem qualquer sentido negativo, mas eu recordo quando o Teófilo chegou, o seu histórico já era de quem tinha sido, já era considerado o melhor jogador da América do Sul e Central. Sim. Central não era já América Central. Era quase mais conhecido que o próprio Futebol Clube do Porto. Sim. Este fenómeno aconteceu 2 vezes, enfim, na minha existência. Uma foi quando o Cruyff chegou a Barcelona e era mais conhecido que o próprio Barcelona. Não há aqui nenhuma minimização naquilo que eu estou a dizer em relação aos clubes, à grandeza dos clubes, mas a verdade é que era assim para nós. Uma miragem. Era o estrangeiro. Estávamos a viver períodos completamente diferentes daquilo que são os momentos de hoje. E, portanto, tudo que era acima do normal assumia connosco um sentimento, um compromisso e um sentimento muito mais valorizado. Não como hoje, infelizmente, hoje valoriza-se muito pouco aquilo que é.
Mas realmente foi um prazer, e foi um enorme privilégio jogar com um jogador com aquela grandeza da natureza do Teófilo. Por isso é que eu lhe ia dizer, se calhar aqui o ideal era ser o próprio António Oliveira a chamar o seu antigo colega de quarto, colega de equipa, Teófilo. Quer chamar o Teófilo? Alô, Calita, Coco, onde estás, Coco? Que bien, que aspecto tienes, hombre, parece que puedes jugar ainda. No, ya fue. Ya fue. ¿Cómo está todo? Salud, está bien, toda la familia, todo está bien. Todo bien, Antonio. Eso es lo que interesa, gracias a Dios. Primeramente, meu agradecimiento a tu persona por aceptar estar esta noche con todos nosotros. Yo pedí a los amigos, a Miguel y a Rui, de que por favor quería compartir esta entrevista contigo. Tú fuiste una persona muy, muy especial para mí durante toda mi estancia en Porto. Y la verdad es que cuando me hicieron saber de que aceptabas, o sea, ya te imaginas, yo feliz de la vida. Como podía recordar, hombre. Haces parte de mi vida deportiva. Bueno, la verdad es... Por eso partilhamos hasta la habitación, lo cuarto. Sí, compañero de cuarto. Además de hacer mi cobertor, cobrías mis desvaneos, aquellos pocos que a veces pasaban por la cabeza, como una salidita después de los partidos. En Angola, por ejemplo, que te decía, Calita, no me cierres la janela. Tiene que entrar. Bueno. O António, mas porquê? O António saía pela janela, era? Não, é uma história que devia ter sido só contada no fim. Nós fizemos no final. Mas agora já falou nisso, agora vamos ter que contar. O Calito, para mim, é o Calito e o coco, porque ele gostava muito de doces de coco, adorava comer doces de bolos de coco. E agora já se pode falar. Ainda hoje. Havia que... Agora pode-se falar do coco todo. Sim. E vamos fazer uma digressão a Angola. Fomos a um jogo a Angola e acabou no final da época, claro, como fazíamos sempre. E acabou o jogo e eu tinha encontrado dois colegas. Estás a entender tudo, não, Calita? Sim, yo siempre digo, ¿cómo no permitirle a mi amigo, a mi compañero de cuarto, poder hacer aquello que él más quería, si después a la hora del juego, a la hora del partido, él estaba presente. Estávamos presentes. Então, encontrei os Machados, os irmãos Machados, tinham sido juniores e juvenis aqui, juvenis e juniores do Porto, das camadas mais jovens. E tinham dito, ei, pá, podias não sei o quê. Então, o jogo já tinha acabado, era um jogo particular, já tínhamos feito tudo o que tínhamos que fazer, o compromisso oficial estava absolutamente concluído, desde a coroa de flores que íamos colocar aos mártires da guerra, aquela treta toda. E eu queria sair, e estavam os diretores, 3 ou 4, a fumar cá fora do hotel, e eu não podia sair, não conseguia sair. E eles estavam à minha espera, não havia telefones, não havia mais nenhum contato. Disse, eu não posso faltar este compromisso. E disse, olhei, espreitei e disse, Calita, eu tenho que ter com os meus amigos, agora, depois tenho que entrar. Os diretores estão lá, contei-lhe a história, agora não me feches a janela, porque se tu fechares a janela, depois não posso entrar. Então eu saí, muito devagarinho, lá fui ter com os meus amigos e regressei, e o Calita estava, como sempre, o Teófilo ali, como um sargento, é um bom amigo, à espera, preocupado. À sua espera. Se eu chegava ou não chegava. Só foi este pequeno. É uma grande história. É uma grande história. Foi excelente demais. O Teófilo lembra-se disso? A minha relação foi essa. Desculpa, António, diga. Não, eu dou prioridade ao meu amigo. Ia perguntar só ao Teófilo se ele se lembra de ficar muitas horas à sua espera, lá no quarto. Teófilo, lembra-se de ficar muito tempo à espera do António, não? Não. Pero no había problema ni un, o sea, la espera no desespera cuando tú tienes a un compañero que te soluciona los problemas. É verdade. Esse é exagerado de coisas, muito simpático, pero a verdade é que
para mim, ele foi... Eu tenho duas pessoas como referência em toda a minha história futebolística. Uma chama-se Covilhas, Teófilo Covilhas, e outra chama-se Pavão. Os outros foram colegas que eu tive, com quem tive muito prazer em jogar, mas que uns eram bons jogadores, todos eles eram bons jogadores, evidentemente, cada um com as suas características e a sua natureza, cada um tentar fazer sempre o melhor possível ao serviço e em benefício da equipa, mas estas duas foram as duas grandes referências que eu tive em todo o meu percurso. Mas porquê, António? No caráter, na forma de jogar, o gênio, por exemplo, o Covilhas foi só considerado ao nível, e em determinadas épocas até, já o referiram, igual ao Pelé, é o melhor. O Covilhas, quando chegou ao Porto, já era mais conhecido, o Teófilo Covilhas já era mais conhecido mundialmente, internacionalmente, que o próprio clube. E, portanto, e tinha um jeito extraordinário, era um genial jogador, exemplaríssimo, de uma disciplina, de um rio. É o exemplo que todos os jogadores deviam. Aliás, eu aprendi muito com ele. Muito, até a jogar, até a minha própria maneira de jogar, a forma de driblar. Ele acrescentou coisas completamente diferentes que eu passei a fazer a partir daí, porque aprendi com ele. Então, e teve, a partir desse momento, sempre como grande jogador, grande gênio, grande talento. Ele foi considerado, e não foi por acaso, um dos maiores jogadores do mundo. Ainda hoje, no Peru, é considerada a imagem como o Pelé no Brasil, e o Eusébio em Portugal, e o Cruyff nos Barcelona. Esses é que são os jogadores que fazem a diferença. Nós somos só o resto, somos bons jogadores, fazemos algumas coisas, mas não nos comparamos com este nível que estes jogadores que eu citei atingiram. O Covilhas, quando chegou, já era considerado o melhor jogador da América do Sul e da América Central. Portanto, não era mais um jogador que jogou da Colômbia ou do Peru, que vem para Portugal viver uma experiência. Não, ele veio, era um tesouro. Portanto, aliás, eu até aproveito a oportunidade para dar também os parabéns ao Jorge Vieira, que foi um visionário naquela altura. E, portanto, eu tive muito gosto, agora dizemos isto por brincadeira, porque o dinheiro hoje não é o mesmo dinheiro do antigamente. Não é o mesmo dinheiro do antigamente. António, mas conta-nos lá como é que surge a oportunidade de trazer o Teófilo para cá. É uma história que o meu pai já me contou. Os adeptos juntaram-se, a própria equipa juntou-se para ajudar a trazer o Teófilo. Foi uma ideia, Miguel, foi uma ideia do Jorge Vieira, que era o chefe do departamento de futebol. Creio que na altura o presidente seria o Afonso Pinto Magalhães, creio. Sim. Tinha referências e a equipa do Futebol Clube do Porto, como sabe, nessa altura, o meu querido amigo, ainda bem que não era nascido, porque senão via o Porto ganhar muito poucas vezes campeonatos, como é evidente. Éramos, como eu costumo dizer, éramos sempre os melhores, fazíamos sempre os melhores, éramos sempre os melhores jogos, mas o resultado era sempre o mesmo que perdíamos. Era muito difícil a história de atravessarmos a ponte da Rábida, tem um peso fundamental neste exercício e naquilo que veio a ser depois o futuro do Futebol Clube do Porto, com o Pedroto e com o Jorge Nuno Pinto da Costa. Sim. Nós engalanávamos e sabíamos que éramos sempre prejudicados. Tínhamos esse problema, que é uma questão que estamos agora a debater e que eu acho que todos os portistas devem ter isto em consideração e meditar e refletirem sobre o que está acontecendo no futebol português em relação ao Benfica. Ao Benfica e aos clubes de Lisboa. Portanto, isto não é um programa próprio para isso, a não ser para vivenciarmos aquilo que foi o carinho, o amor, o afeto que nós transportávamos para dentro do jogo, a beleza que lhe acrescentava, o romantismo do nosso futebol. Esse era um gênio, realmente, o jogador em quem nós todos depositávamos uma enorme confiança e com quem todos julgo que aprendemos. Mas o Futebol Clube do Porto não tinha depois uma equipa capaz de... E quando às vezes chegava a ter, cortavam-nos as pernas. Havia sempre um momento crucial em que nos eram cortadas as pernas. Chegámos a ter campeonatos, a virar a primeira volta com 7 e 8 pontos de avanço e depois chegámos a 6 e a 7. Ora, isto não tem explicação. Tem. Só que não vale a pena estarmos a utilizar este programa para isso. Eu só espero que as pessoas pensem naquilo que está a acontecer ainda hoje no futebol. Aquilo que é hoje a situação, a verdadeira e a realidade do futebol. Não pensem que os clubes de Lisboa que têm que, para serem campeões, que seja uma coisa constitucional. Não é? Da mesma maneira que eu estou preocupado com o futebol desse ponto de vista, porque temos 4 poderes
Temos o Presidente da República, temos o Governo, temos o Presidente da Assembleia Geral, temos os tribunais. Espero bem que os clubes de Lisboa não venham a ser o quinto órgão de soberania em Portugal, no futebol. É a conclusão que eu... E repare, estou a dizer isto desprovido qualquer, porque eu não tenho nenhum projeto futurístico, não quero ocupar cargo nenhum, não quero coisa nenhuma. Eu faço apenas uma análise, uma leitura daquilo que está a acontecer, daquilo que tenho assistido, que tenho ouvido, e preocupa-me desse ponto de vista, não é óbvio. Mas estes são tempos que, recordando e voltando atrás, e falando que é muito mais importante neste momento eu falar e estar aqui com este querido amigo que eu tanto estimo e com quem partilhei imensas coisas, e então dentro do campo nos entendíamos às mil maravilhas. Portanto, eu era quase um complemento dele, porque entendíamos, eu tive 3 jogadores também com quem me entendi muito bem, nós adivinhávamos o pensamento um do outro, foi com o Teófilo e com o Gomes, com o Fernando Gomes, que eu espero que esteja bom, que esteja bem e que esteja recuperado. Fiquei, mando um grande abraço. E, portanto, os outros eram todos jogadores que eu respeito, evidentemente, que atingiram craveiras até de altíssimo nível, que foram grandes representantes, não só do Futebol Clube do Porto, e nos títulos que vieram a conseguir e a ganhar, e até nas próprias seleções. Mas há jogadores com quem nós nos entendemos mais, e não tem nada a ver nem com o valor, a categoria, o gênio das pessoas, ou a inteligência das pessoas, ou talvez sim, não sei. Portanto, agora, há jogadores com quem a gente se entende mais e melhor, quase que adivinhamos o que cada um vai fazer. E com o Cali está a acontecer exatamente a mesma coisa. A gente iniciava a jogada, sabia onde ele estava. Sabíamos como é que íamos tabelar, onde é que íamos colocar a bola, sabíamos os nossos passos eram, digamos que, quase que uma telepatia. Certo? A gente conseguia perceber o que cada um deles era capaz de fazer, por onde é que ia sair, se ia dar mais velocidade, se ia atrasar, isto complementava-se. E, portanto, eu só tenho que agradecer, para já, o orgulho enorme de estar aqui a falar com ele, ainda que porque já não falava com ele há bastante tempo, a última vez que estivemos foi em Miami. Aliás, um dia destes vou lá bater-te à porta outra vez, almoçar ou jantar. Já sei que ele está muito bem, fiquei muito contente, sei que organizou a sua vida de uma forma muito inteligente, mas uma pessoa como ele merece, é um homem bom. Viras não tem maldade, não tinha ronha, não era malicioso, era uma pessoa de caráter, dos pés à cabeça, sempre apoiando, sempre ajudando, sempre dando bons conselhos, certo? Portanto, punha-se sempre... O individual dele era uma coisa natural, espontânea, ele não fazia esforço para o fazer. O resto ele fazia para sentir-se bem, para fazer com que todos se sentissem bem, certo? Portanto, aliás, eu até tenho uma história que eu não sei se ele sabe, vi eu contribuir sem ele saber. Chegou uma altura... Espera aí, António, deixa primeiro, que eu quero saber também a opinião do Teófilo, como é que era jogar consigo, e depois contamos essa história. E como é que o Teófilo também tem saudades suas, não é? Muito bem, é que eu quando vejo, eu já percebi que o António ficou logo entusiasmado por estar aqui com o Teófilo. Ele é que nós devemos ouvir. Claro. Sim, dá para perceber que o António gostava muito de jogar consigo, não é? Até ficava a vida mais fácil para ele. Teófilo, como é que era jogar com António Oliveira? Eu quero aproveitar de la oportunidad para expresarle mi eterna gratitud a Miudo Oliveira por todo lo vertido, todo lo expresado, todo lo que él ha falado respecto a mi persona. Yo siempre he dicho que recordar es voltar a vivir. Con todas estas expresiones del Miudo Oliveira, de alguna manera me transporta a mis años cuando yo tuve presencia en Portugal. Y voy a decir, nunca me voy a arrepentir de haber elegido la profesión del fútbol para mi vida. Nunca me voy a arrepentir de haber aceptado ir a jugar a Portugal. En Portugal conseguí hacer unas amistades lindísimas, bellísimas, que no podré olvidar nunca. Yo en la vida aprendí a ser un agradecido. Si conseguí metas, conseguí alcanzar cosas en la vida como jugador, ha sido porque siempre estuve con buenas compañías.
a todos los jugadores que se vistieron de cortos para integrar un equipo conmigo, a cada uno de ellos aprovecho para darle las gracias, decirles que mis éxitos, mis triunfos, mis logros, los logré por tenerlos a todos y cada uno de ellos en mis equipos. A Portugal no podré olvidarlo nunca, porque un año después que llegué a Portugal, tuve como premio el nacimiento de mi primer filio. Cristian, mi primer filio, nació en Porto, en la ciudad de Porto, y no sé si la doctora ainda esté con vida, ella me permitió tener presencia en el nacimiento de mi hijo y me pidió para que fuese yo quien trajera a mi hijo al mundo. Me dijo, puedes sacarlo tú de la barriga de la esposa, y lo jalé. O sea, esa es una historia, caramba, que no la podré olvidar nunca. Ese es el más grande recuerdo. Y otra de las cosas que no voy a dejar de mencionar es desde el primer día que yo llego a la ciudad de Porto, cuando me instalan en el departamento, una familia que vivía en ese piso, un fanático del Fútbol Club de Porto, Mario Vieira, y su esposa, fueron a darme la bienvenida en el departamento donde yo estaba para desearme todo lo mejor. Imagínense, hasta el día de hoy, o sea, y de seguro que va a ser para siempre, hay una amistad grandísima, tremenda con Mario Vieira. Él de seguro que está viendo el programa. Mario, muito obrigado por la recepción que me hiciste, o sea, por la amistad que me ha dado con toda su familia. A ellos un grandíssimo abraço. Olha, Teófilo, eu estou aqui a colocar imagens da sua chegada ao Futebol Clube do Porto. Unbelievable. É no dia que o Teófilo chega ao Porto. O que é que se lembra deste dia, Teófilo? Como? O que é que se lembra deste dia em que chegou à cidade do Porto? La verdad, para mí fue emocionante. Nunca pensé, nunca me imaginé que iba a ser objeto de un recibimiento de esta naturaleza. Ahí está Américo Sá. O sea, a Jorge Vieira, mi eterna gratitud. Él vino a Suiza, porque yo estaba en Suiza en aquella oportunidad, para hacerme saber de que el Fútbol Club de Porto estaba interesado en mi presencia como jugador. Ahí está Jorge Vieira, colocándome la... Teófilo, esta camisola que está aqui na imagem é a camisola que o Teófilo tem aí na parede, atrás de si, não? La misma, la que ustedes están viendo aquí atrás, con esa camisola, o sea, me la entregaron, y hasta el día de hoy la tengo como uno de los mejores recuerdos que me ha dado el fútbol. Espetacular. Teófilo, ainda não nos disse a todos, estão aqui milhares de portistas a ver esta conversa, como é que era o António Oliveira como companheiro de equipa? Como é que era jogar com o António? Mira, él hacía el fútbol fácil, tenía una facilidad increíble para salirse de la marcación de los rivales, con una facilidad, o sea, tenía un dominio de pelota, o sea, muy especial, con una velocidad, un jugador que explotaba en el momento, caramba, o sea, cuando él lo necesitaba para dejar atrás a los rivales. Pero tenerlo como compañero para mí ha sido un tremendo honor. He estado siguiendo los pasos de él, he estado siguiendo su vida, o sea, es un chico, una persona muy inteligente, o sea, con proyecciones hacia todo lo mejor, y solamente me queda expresarle, desearle felicidades mil a él por haberlo sabido, haberlo tenido, haber compartido con él. De todos los jugadores que tuve en Porto, con quien más compartí todo tipo de momentos ha sido con Antonio Oliveira, a quien yo lo conocía como el miúdo Oliveira. O Oliveira era o miúdo. Era o miúdo, era conhecido como El Nene, que é o bebé em Portugal. Antonio, él me puso a mí Calita. Ahora quiero saber ¿Por qué?
Não sei, eu punha de Calita, não sei se lhe apanhei uma frase ou uma história qualquer que nós contávamos a história da vida de cada um de nós. E há um momento em que ele me falou, não sei já a quem é que se referia, eu achei piada ao Calita. E não sei se me contou, ou se ele já a tinha de miúdo, ou se tinha usado, mas foi uma expressão que eu achei piada, achei genial. Calita. Mas aquilo chamava Calita, e ele também tinha outra coisa que eu já repeti. Umas vezes era coco, outras vezes depois adotei por Calita. Agora é Calita. Antes era Calita e o coco, porque eu gostava muito dos doces de bolos de coco. Sim. Mas deve ter sido num desses momentos que nós partilhamos, como devem imaginar, muitas horas de estágio, muitas horas em que... António, na altura... Principalmente quando estávamos no estágio é que falávamos mais da nossa vida, eu falava da vida da pessoal, eu falava da minha, e portanto temos uma amizade profunda, é recíproca, porque realmente era uma pessoa que dava gosto, com quem a gente aprendia. E depois aprendíamos sobre todos os aspectos, aliás, vê-se a natureza do Teófilo, vê-se o prestígio que ele tem, não só como jogador, ele chegou a secretário de Estado, não sei se chegou a ministro dos Esportes, portanto, ele ocupa cargos fantásticos que só estão ao alcance dos eleitos, isto é, dos melhores, e os melhores não são os melhores jogadores às vezes, são os melhores num conjunto, numa harmonia do que é a pessoa, do peso humano, da solidariedade. Portanto, ele é uma pessoa que se dá aos outros, ele vive causas, ele está dedicado, inclusivamente, ele não falou, mas está, eu sei que está, não sei se está como embaixador da Unicef, está na FIFA, está... Portanto, ele está em grandes organismos, portanto, sem qualquer... pelo contrário, não é só por ter sido um grande jogador, porque às vezes o grande jogador dá algum jeito, facilita as coisas, porque é a forma da gente se mostrar, é uma montra. Mas depois a personalidade, o caráter, o humanismo, o afeto, a solidariedade das pessoas é que as leva a ocupar determinados cargos, que são os cargos que são só mesmo para aqueles que são merecedores e eleitos, e por isso são eleitos a desempenhar determinadas funções de solidariedade, onde ele está inserido digamos, com um valor imaculado, com uma imagem fantástica, está muito bem, que eu sei que está muito bem, e isso, como é óbvio, o Calita é um bocadinho de mim, e eu sou um bocadinho dele, portanto, eu vivo os momentos dele, eu preocupo-me de saber se ele está bem, quando tenho oportunidade, não foram muitas vezes, mas fui visitá-lo a Miami, sei que ele que tem aqui um grande amigo, digamos que é a família dele em Portugal, é o Mário e a esposa, lhe deram um apoio extraordinário desde que ele chegou. Às vezes vou sabendo ou ia sabendo algumas coisas pelo Mário, pelo grande amigo, até que finalmente tive o privilégio e a sorte de saber que ele estava em Miami onde estava. Então fui à procura, conversamos, revivemos as nossas memórias, alargamos a memória e estendemos um bocadinho ao imaginário, como deve imaginar. Portanto, é um prazer enorme. Quando o meu amigo me disse que ia estar o Teófilo, eu senti logo naquele momento que era quase uma dádiva poder estar aqui a falar com ele, que ele foi realmente um jogador a quem o Porto, o Norte, mas principalmente o Futebol Clube deve muito, porque ele trouxe aquilo que o Porto precisava naquele momento. Ainda não foi onde nós chegámos depois, mas sem este início, provavelmente o Porto não tinha sido tão bom no imediato à sua saída. Sem dúvida. Portanto, todos nós melhoramos, eu melhorei, eu tive depois o privilégio de, a partir daquela altura, inclusivamente, vestir a camisola, passar a vestir o 10 dele. Portanto, tudo isto é uma forma gratificante. Quando eu vestia aquela camisola, era a mesma coisa que vestir a camisola de um Pelé. Não é por acaso que as pessoas são apaixonadas pelo futebol, vivem como ninguém, extravasam, interiorizam, são felizes, que esse homem fazia as pessoas felizes. E, portanto, quando eu assumi essa responsabilidade de passei a jogar no meio campo, depois da sua saída, e conquistei, por mérito, a camisola número 10 dentro do clube e na seleção, lembrava-me sempre dele. Portanto, eu achava que o 10 tem que ser sempre alguém especial. Não era António, então gosta do nosso cenário, não é? Sim, muito, Está muito. bonito. Muito. E vocês são 3 pontos aí maravilhosos e que estão
Então, parabéns. Foi um momento muito bonito a vossa ideia de trazer o Teófilo a Portugal, que no fundo é aqui que ele está. Portanto, alargamos toda esta memória e trazemos-lo cá, só não está fisicamente, vivemos todos estes momentos de alegria, de felicidade, do início de coisas. Não é? O Teófilo trouxe o início de algumas coisas. Claro que não foram todas, mas foi o início. E o início é sempre importante. É como este chavão da maratona, é o primeiro passo, não é? Quem chega aos 40, sempre o primeiro passo, não se chega aos 20 mil metros, ou 10 ou 15. O primeiro é sempre importante. E ele, nessa altura, veio trazer realmente aqui uma lufada, uma visão diferente, uma perspectiva completamente diferente do que era o futebol naquela época. Porquê? Não era por ser estrangeiro, é por ser uma referência no futebol mundial. Uma referência no futebol sul-americano, não era só isso, já era uma referência mundial. Ora, é a mesma coisa que temos o Pelé a vir jogar para o Futebol Clube do Porto, ou ter o Messi, ou ter a vir o Maradona, era o que ele era naquela época. Portanto, isso foi sempre visto por nós, chamado pessoa catedrática, letra maiúscula, do futebol. A gente aprendia com todos os movimentos que ele fazia, todas as fintas, todas as vírgulas, tudo o que ele fazia, eu pelo menos aprendi. Aliás, repeti depois muitas das coisas que aprendi com ele. Às vezes fazia o estilo peculiar, as fintas, fazia... Não, a gente aprende sempre uns com os outros. E se há jogadores com quem eu aprendi muito, e que são a minha referência, um deles é, repito, o Teófilo. Sim, Rui. Y conmigo también diga, Teófilo, diga. Sí, conmigo también acontecía lo mismo, o sea, no siempre el jugador con mayor nombre, con mayor jerarquía es el que tiene que enseñarle a todos los demás. En la vida yo aprendí muchísimo de cada uno de los jugadores que yo tenía como compañeros, o sea, todos estos miudos a veces aparecen con espectacularidades jugadas y aquello yo inmediatamente lo captaba para mí y me quedaba. Yo también he aprendido mucho de Antonio, o sea, porque nunca me voy a cansar de expresar, de decir, si yo tuviese que volver a nacer, escogería al fútbol siempre como mi profesión, y cuánto daría de poder voltar a tener a los mismos compañeros, o sea, hacer el mismo tour que he hecho como futbolista a través de todos estos años, y de seguro que los éxitos iban a estar siempre plasmados por la presencia de todos estos compañeros que el fútbol me dio en mi vida. Imagínense, podríamos quedarnos horas y horas contando anécdotas, contando pasajes de todo lo acontecido, de todo lo sucedido, y por supuesto, como ya lo expresé, no quiero dejar de mencionar a todos aquellos jugadores que tuve como compañeros en Fútbol Club do Porto, inclusive a los técnicos, a los entrenadores que también me tocó tener, y de un entrenador que no me voy a olvidar nunca, es de Stankovic. Stankovic estuvo con nosotros, o sea, fue uno de los técnicos que consiguió darme a mí una condición física que no la había conseguido en todos los años anteriores que había tenido como futbolista. Pero lo único nomás que no le llegué a aceptar a Stankovic fue cuando en una oportunidad, cuando yo precisaba tener que ir a jugar por mi país, por Perú, la final de la Copa América el año 75, antes de un partido que teníamos de campeonato en Portugal, le hice saber a Stanko, le digo, profesor, le digo, el domingo tengo que salir para Venezuela porque tengo que ir a jugar por la selección de mi país. Y él me dijo, si el equipo gana, tienes el permiso. Si el equipo pierde, olvídate. Y para mala suerte la nuestra, el equipo perdió ese domingo. Jugábamos en Faro. Perdimos el partido y como comprenderás, yo el resto de la noche desesperado porque ya estaba casi en hora de que el vuelo tenía que partir a Venezuela, y yo en Porto y el vuelo salía de Lisboa. Con mi amigo cómplice Mario Vieira
nos pusimos de acuerdo, me subí a su carro, me llevó al aeropuerto y viajé sin el permiso, nunca en toda mi vida había cometido un acto de indisciplina. Imagínense que yo he jugado por 21 años como profesional y solamente una vez en toda mi vida me sacaron una tarjeta amarilla. Y esa tarjeta amarilla me la sacaron en Portugal. Me la sacaron porque en un partido que jugábamos en un campo con montículos, la pelota rebota en un montículo, me choca la pelota en la mano y fue la única vez en toda mi vida que me mostraron una tarjeta amarilla. Pero regresando a lo que les contaba respecto al viaje a Venezuela, yo llego a Venezuela al día siguiente de haber salido de Portugal y cuando me esperaban en el aeropuerto los dirigentes de Perú, me dieron la mala noticia que no iba a poder jugar la final porque no tenía la autorización, no tenía el permiso del equipo de Porto, así de que tenía que conformarme con quedarme en la banca. No se imaginan todo lo que hice, llamé a los dirigentes de Porto, les pedí por favor, al final ellos aceptaron, confirmaron de que podía jugar, pero me dijeron, una vez que tú voltes a Porto, atente a las consecuencias, vas a ser sancionado. Y le dije, no importa, pase lo que pase, pero quiero estar en la final. Por primera vez tenía la opción de poder ganar una Copa América para mi país. Jugamos el partido, lo ganamos y yo felicísimo de la vida. Y cuando regreso a Porto, o sea, toda la prensa afuera esperando para conocer cuál iba a ser la sanción, los dirigentes de Porto me hicieron ingresar a la oficina. Y cuando estaba en la oficina con ellos, no se imaginan, un gesto noblísimo por parte de los dirigentes, o sea, me dijeron, no me tocaron, sino lo primero que me dijeron, nene, felicitaciones por el campeonato ganado por Perú, no va a haber ninguna sanción, lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué le vamos a decir a la prensa para salir del paso? O sea, ya se encargaron ellos, pero es un gesto que lo cuento, lo narro, porque de verdad, o sea, creo yo de que mi forma de ser, mi actitud, pues, dio lugar para que en aquella oportunidad no se me multase, no se me sancionase y pudiese seguir. Por eso es mi eterna gratitud a Porto, no porque yo entiendo, comprendo toda mi vida, he sido en mis decisiones, o sea, aprendí. Mis padres me enseñaron, carambas, a ser una persona obediente y con buenos ejemplos. Y así es de que a partir de ahí, todavía si yo hasta ese momento me había portado bien, o sea, a partir de ahí seguí portándome mejor. Siendo ainda bem. Con buenas actitudes. Ese es un gesto que no podía dejar de mencionarlo, porque esa es mi gratitud que tengo para quienes estaban al frente del equipo de Portos, cuando me lo hicieron saber, o sea, y cuando se lo hice saber a los dirigentes de Perú, por supuesto, súper y recontra agradecidos. Después, o sea, el único problemita que hubo fue de que como Perú quería, por haber ganado nosotros la Copa América, me quería a mí para tener presencia en las eliminatorias y en la Copa del Mundo de Argentina del 78. Yo, por supuesto, yo nunca hubiese querido tener que salir de Porto porque hasta ese momento en algunas oportunidades Porto me permitía poder jugar por la selección. Pero ya en aquella oportunidad, imagínate, la selección de Perú pedía de que quería que yo me fuese por 3 meses, por 4 meses, y entonces los de Porto pues me hicieron saber de que con la inversión que ellos habían hecho, no era para darse el lujo de desprenderse de mí por todo ese tiempo. Entonces quedamos en que la única manera, la única forma de yo poder regresar a Perú era que se volviese a comprar la carta de Perú a Porto y yo poder regresar. La verdad que me dio muchísima pena tener que regresarme al Perú
y no haber podido conseguir lo que siempre he querido de los equipos en donde me ha tocado jugar. Me quedé con las ganas de haber podido tener presencia en un campeonato ganado conmigo en el equipo de Porto. Lástima, caramba, o sea, ya han pasado muchísimos años, o sea, yo digo, voy a regresar. Los ganó Oliveira, ¿no? Después. Oliveira lo ganó, o sea, se quedaron, o sea, un grupo de chicos, o sea, estoy recordándome la cantidad, o sea, tengo a Ceniño, tengo a Octavio, tengo, por supuesto, comienzo con Oliveira, tengo a Rui Teixeira, tengo a Tibi, Bené, Abel, Flavio, Julio, Ronaldo, Rolando. No me voy a olvidar nunca de todos los jugadores a quienes tuve como compañeros, pero a partir de ahí yo siempre he sido un seguidor del equipo de Porto en todas las oportunidades que puedo congraciarme con los éxitos, con los triunfos de Porto. Ahí me van a ver siempre presentes. Y cuando Porto, hasta cuando ganó la Champions League, o sea, Porto ha ganado muchísimos campeonatos. Y también quiero aprovechar para contarles una pequeña anécdota con un técnico de Portugal famosísimo, Mourinho. Então. Imagínense que el año pasado en el Mundial de Fútbol de Mujeres en Francia, cuando lo veo, estábamos en una conferencia porque yo soy parte de la FIFA, integro una de la comisión de la FIFA. Estábamos en una reunión ahí y nos... ¿Es de esto que hablas? Eso. Imagínate. Me envió Mourinho el minuto siguiente la foto. Estábamos en una reunión y entonces cuando me dijeron, ahí está Mourinho, entonces yo, oye, le digo, por favor, quiero hacerme una foto con Mourinho. Entonces me acerco a Mourinho, o sea, voy y le digo, Mourinho, le digo, yo jugué en Porto, o sea, me puedo hacer no, un amigo mío primero se lo pidió, le dijo, ahí está, hay un jovencito que quiere hacerse una foto con usted. Y entonces, cuando yo me le acerco y le digo, pues Mourinho, yo soy Teófilo Cubillas. Y cuando le digo, soy Teófilo Cubillas, o sea, yo para pedirle la foto. Al ratito me dice, no, me dice, yo quiero hacerme la foto conmigo. Él agarró con él, ¿no? Agarró la cámara y me dijo, por favor, tómeme una foto que yo quiero hacerme la foto con él. O sea, fue un gesto de él, o sea, que lo pinta de cuerpo entero. Y lo que yo había oído hablar siempre de él eran otras cosas. Y esa oportunidad sirvió para carambas, o sea, para saber la clase de persona que es Mourinho. O sea, son gestos, o sea, que se dan en la vida con toda la mejor intención. Eso es lo que no quería dejar de contarles, porque como me dijeron de que esto es, o sea, para contar desde casa, o sea, con toda la apertura que este programas te dan, yo feliz de la vida. Eu tenho essa foto. Muito bem. Já vimos e obrigado pela foto, Rui. Mas olha, Rui, hoje o Futebol Clube do Porto tem um post delicioso, que é um jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, em que tanto o António como o Teófilo brilharam nesse jogo, não é? Que jogo é esse, Rui? Esse é o primeiro jogo e o António e o Cubillas, eu já lhes tive a oportunidade de enviar durante o dia de hoje esse vídeo. É o primeiro jogo que o Porto ganha após o 25 de Abril. De resto, a própria narração do jogo diz isso, no Estádio da Luz, com uma exibição assombrosa dos dois. Aliás, é a narração que diz isso, não sou eu, é a narração à data de Cubillas e de Oliveira. Aqui o Teófilo Cubillas dá início às hostilidades e depois o António Oliveira acaba por Sim, estávamos em outubro de 74, aqui. Outubro de 74, o Porto não ganhava no Estádio da Luz há 12 anos, e depois o golo é de Cubillas, aqui está, e agora reparem, eu creio que é na jogada seguinte, aqui ainda aqui é António Oliveira a tirar os adversários do caminho, vai levar aqui uma porradinha ao António. Pum. Isso não foi a primeira de muitas, mas foi uma jogada, António, esta jogada é maravilhosa, António e Cubillas, aqui está. Cubillas, Oliveira, Cubillas. Isto devia ter dado golo. Era isto que falava há pouco, não era o António? Era desta simbiose que falava há pouco. Deu muitos gols depois. Eram jogadas que nós treinávamos, telepatia, entendíamos.
Eu sabia onde ele ia pôr, eu também sabia onde é que eu colocava a bola. Andávamos no jogo sempre muito pertinho um do outro. E deste jogo, que memórias tem, António, deste jogo com o Benfica? Eu acho que esse jogo, Calita, que foi um jogo em que nós viajávamos depois para Schalke, para a Alemanha, íamos ter um jogo numa competição europeia, não te recordas? Sim. Não sei se foi um sábado, porque nós tínhamos um jogo qualquer internacional a fazer. Sim, mas António, antes deste jogo, há 12 anos que o Futebol Clube do Porto não vencia na Luz. Esta foi a vitória em casa do Benfica depois de 12 anos. Quando nos deixavam vencer. O que é que se passava? Opa, era naquela época, como eu disse há bocado, que jogávamos sempre muito bem, mas o resultado perdíamos sempre, não é? Éramos sempre os melhores a jogar, mas nos resultados perdíamos sempre. Portanto, e este é o clássico depois de 25 de Abril, é isso? Sim, foi antes. É aquela fase complicada, em que, por isso é que ele foi um elemento muito importante na equipa do Porto e nos seus sucessos que vieram a seguir-se. Porque a partir desse momento nós começámos a ter um bocadinho mais de ganhar o respeito das outras equipas, começámos a formar uma equipa mais coesa, a percebermos que o jogo era uma coisa muito mais coletiva do que individual. Ele, como estrela, chamava muito a atenção, porque era noticiado, o Porto começou a ser noticiado em quase todos os países, sempre que ele ia à seleção, e quando regressava era sempre acompanhado, como hoje acontece com todos os fenómenos futebolísticos, se o Cristiano Ronaldo sair para um clube ou para um país é noticiado. Agora, essa era quase aquela época dos calabotes, não é? Nós tínhamos ali sempre uma dupla dificuldade. Jogávamos bem, em jogo éramos os melhores, mas o resultado era sempre o mesmo, perdíamos. Portanto, esta é que era a realidade. E, portanto, a partir daqui constrói-se com o Covilhas e com outros jogadores que vieram posteriormente, começou-se a perceber uma coisa que foi notória, e o Porto não cometeu mais, creio que esses erros. Pode ter havido um equívoco ou outro, mas não foram muito. Ele criou uma bitola de exigência. A partir do momento em que o Covilhas vem para o Futebol do Porto, sendo ele a estrela que era muito difícil que, depois da saída dele, contrataram um jogador estrangeiro, que havia uma certa limitação nessa época, creio, ainda não existia aquela lei Bosman. Era uma fasquia muito grande. E agora, quem é que vai buscar um jogador que não seja tão bom como o Covilhas, ou melhor que o Covilhas? Portanto, eu, permita-me a modéstia, tive de fazer um bocadinho aquele papel do 10. Aliás, eu passei a jogar depois mais ou menos na posição que eu tinha deixado quando ele foi embora. Portanto, mas eu não me comparava sequer, porque eu era do Porto, era do Penafiel, era de uma região do Norte que não tinha ainda a expressão como todos nós nos apelidavam. Nós éramos um clube provinciano, da aldeia, regional. Portanto, esta fase muito complicada existiu, vocês sabem disso. Portanto, essa força ainda é, digamos que, um dos fatores que nós aplicamos e decisivos nos momentos menos bons e buscar aí essa raça e essa força. Porquê? Pois ela nasceu da guerra. Se reparar, os países que se foram vítimas de guerras saem todos muito mais reforçados, saem muito mais poderosos, muito mais confiantes, muito mais fortes, muito mais resistentes. Portanto, aqui, fazendo esta analogia, fazendo a aplicação deste pequeno exemplo, aconteceu a mesma coisa. Nós também tivemos que fazer essa travessia. Temos sempre prejudicados. Tínhamos jogos em que estávamos a ganhar por 2 e 3-0, a 5 minutos do fim, e perdíamos 4-3 ou 3-2. Não se sabia como nem porquê. Quando nós tínhamos sido a melhor equipa, éramos a equipa que melhor jogava, tínhamos tão bons ou melhores jogadores que as outras equipas, éramos sempre prejudicados. Isto no passado não pode ser escondido, não se pode negar. Ele é escrito, está escrito, há imagens de tudo isto. Quando nós fomos um clube que nasceu do sofrimento. O Porto hoje tem esta raça por ter existido esses calabotes todos. Portanto, essa guerra que nós tivemos, essa travessia que nós tivemos que fazer, e muito bem, quando encontramos, onde dispara, quando nós encontramos uma liderança fortíssima, a dupla Jorge Nuno Pinto Costa e Pedroso, que entenderam perfeitamente este fenómeno e deram-lhe um caráter e um cariz
de valentia, de força, de coragem, de descomplexo. Portanto, tudo começa assim. O Porto não é hoje só o que foi ou o que é, sem antes já outros ter feito o trabalho que tiveram que fazer. O Porto é de toda a gente, é de muita gente, é de muitos jogadores, é de muito esforço, muito sacrifício, é de muito empenho. Portanto, o Porto é isto. Para chegar aqui teve que fazer toda essa travessia, teve que passar por todos esses processos. Por isso é que eu chamo a atenção sempre, embora não tenha a ver com este programa, temos de estar muito atentos a tudo o que acontece, porque a história costuma-se dizer que se repete. E eu acho que a história só se repete se nós não a descontinuarmos. Ou se nós não tivermos a capacidade de interromper, que há disrupção nisto. Portanto, isso tem muito cuidado. Os poderes estão novamente instalados. A força está novamente lá embaixo. A força está novamente na capital. A força está em todos os magistérios de influência que estão existidos neste momento, desde os árbitros, desde as federações, desde as ligas, desde a justiça, que é outra vergonha. E quando nós não temos uma justiça capaz de nos dar a confiança e a tranquilidade para saber que somos igualmente, em qualquer processo, tratados com igualdade, sem qualquer favorecimento, nem qualquer discriminação, já vê como é que está o nosso país. E agora, voltando com estes exemplos ao futebol, o Porto tem que ser forte, tem que ser mais forte, tem que continuar a ser, tem que interromper isto. Nem que tenha que ir para a Assembleia da República outra vez, ir para Lisboa, se for preciso. Isto tudo deve-se aos Covilhas, deve-se a todos os outros jogadores que ele já citou. Portanto, todos nós tivemos um bocadinho, uma partículazinha, uma gotazinha, uma célulazinha, para o Porto ter chegado onde chegou. Portanto, o Porto é isto. E é por isso que eu digo que é muito difícil abatermos. Nós criamos estas resistências. No terreno, na guerra, à chuva, ao sol, a ir para Lisboa, de comboio, a pé, não interessa. Não importa. Mas conseguimos fazê-lo. É pena dilapidar ou perdermos este património. Portanto, há coisas que nós nunca vamos perder, como a raça. A raça vem de onde? Vem da revolta. Vem do período dos calabotes, da gente tão prejudicada. Eu aprendi isto quando cheguei ao Futebol Clube do Porto, com os outros mais antigos. O Hernani, esse grande senhor também, que eu não fiz referência, era outra das grandes referências do Futebol Clube do Porto, que eu tive o privilégio, aí já, na qualidade de treinador, de tomar o meu cafezinho sempre, autorizar que ele entrasse no meu gabinete, aí treinador, eu, na qualidade de treinador do Futebol Clube do Porto, em 1997, e infelizmente falecido. Outra grande referência, outra pessoa com quem eu gostava de falar, com quem eu aprendia sempre que colocava perguntas ou respondia às perguntas dele. A gente às vezes aprende mais a responder aos outros, provavelmente a ser respondido, isto é, ouvir aquilo que perguntamos. Portanto, isto tudo faz o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto deve muito ao Covilhã. E vai ficar sempre e eternamente devedor daquilo que ele fez, daquilo, mesmo não tendo sido campeão. Eu depois vinguei, depois fui eu por ele. Depois a seguir, eu fiquei com a camisola dele e depois fomos campeões. E o título também é dele, esse título primeiro também é dele. Portanto, este conjunto de pessoas, de caráteres, de harmonia, com diferenças, com desavenças, com questões, mas se chegar a hora da verdade, o Porto é Porto. E é inimitável. Não há hipótese. É só ter as pessoas certas a jogar certo. Não há hipótese nenhuma. Esta é a nossa raça. Nós somos feitos disso. Pronto, e esse senhor que está aí, que eu tenho o prazer de estar aqui a ver em minha casa, vocês fizeram o privilégio abençoado da internet. Já viu. Impensável, há 30 anos atrás. Como era impensável há 30 anos o Porto ser campeão do mundo, ser campeão da Europa, ser campeão da Taça Integra, ser campeão aquelas vezes todas. Também era impensável. E isso tornou-se a realidade. Portanto, são patrimónios, são histórias. Esse é que é o património do Futebol Clube do Porto. E é isso que faz o Futebol Clube do Porto cada vez maior. Agora, moderação, sem entrar em exageros, exasperados, sem entrarmos no jogo que os outros querem que a gente entre, sem pagarmos com o mesmo. Não. É respeitando intrinsecamente as características do Futebol Clube do Porto e a sua natureza. E o Porto, desde que respeite isso e consiga colocar tudo isto na vida pessoal. Outra coisa importante que ele também trouxe, nós não sabíamos o que era vida social quando ele chegou.
Quando nós chegou não havia vida social, os jogadores nem eram bem vistos sequer. Isto sempre para lhe dizer confirmativamente que eu também dei algum dinheirinho para ele vir. Eu andei à procura em casa, a trazer-me um bocado para ver se ainda encontrava o bilhete. Aquilo era uma rifa, eram uns caderninhos. Quem é que iniciou isto do Pavão? O Jorge Vieira, que teve essa ideia brilhante de ir buscar o Teófilo, e depois todos tivemos, a nossa vez também contribuímos, já não sei, contribuímos muito ou pouco, mas contribuímos, aqui não está em causa, se é muito, se é pouco, era o termos interesses, nós próprios estávamos ansiosos que ele chegasse, para ele chegar a ter uma festa, para nós também jogadores. Vir o Teófilo Cubilhas, quem era? Já havia pouca imprensa, como sabe, havia só escrita e poucas vezes se falava, ou não se falava tanto como se fala hoje. Estávamos curiosos, estávamos ansiosos que ele chegasse. E depois fomos todos, como disse, foi um privilégio tê-lo cá. Portanto, o Futebol Clube do Porto deve-lhe, todos os portistas lhe devem muito, e eu pessoalmente devo-lhe muito, enquanto portista e enquanto colega dele, e portanto foi extraordinário. É uma pessoa que jamais, em tempo algum, eu deixarei de pensar, de ter como referência, ou de não me preocupar se ele está bem ou se não está. Porque faz parte de mim. Ele faz parte, é como se fosse um familiar meu. Muito bem. António, deixa-me aqui fazer aqui uma ronda de perguntas, que temos aqui milhares de portistas a ver-nos, já passou quase uma hora de conversa e ainda não fiz perguntas dos adeptos, tenho que fazer perguntas dos adeptos, estão aqui a matar saudades do António e do Teófilo. Teófilo, vou começar por si. Tem aqui um adepto, primeiro que ele é muito novo, ele deve ter, pela imagem, deve ter uns 15, 16 anos, e ele está aqui a dizer, primeiro a mandar-lhe um abraço, a dizer que o pai dele diz que o Teófilo foi dos melhores jogadores que passou pelo Futebol Clube do Porto, e ele então guarda isso para ele, não teve a felicidade de ver o Teófilo jogar, mas tem essa informação do pai e também do avô dele. Para além disso, pergunta-lhe se o Futebol Clube do Porto, o Teófilo teve cá cerca de 3 épocas, não é, Teófilo? Chegou a meio de uma e foi depois embora a meio de outra. Se o Futebol Clube do Porto ficou no seu coração como o seu clube. É o que o Ruben Figueiredo quer saber. Se ainda hoje o Teófilo vibra com as conquistas do Futebol Clube do Porto. Yo, a través de toda mi vida, desde mis inicios en el fútbol, siempre me he identificado con los equipos en los cuales me tocó jugar. Hasta el día de hoy me lembro del primer equipo, de la primera camisola que usé en el lugar donde yo nací, que es Puente Piedra, con un equipo Huracán Boys, con una camiseta rosada. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y Fútbol Club do Porto, ¿cómo no lo voy a recordar? Con todas las vivencias, con todos los pasajes vividos en Portugal, cualquier oportunidad en la cual se mencione a Fútbol Club do Porto, inmediatamente sale mi ego hacia ese fue mi equipo. Fue, es y será siempre el equipo que me brindó la oportunidad de seguir extendiendo mi carrera de futbolista. Y valgan verdades, o sea, miudo, o sea, que en la vida uno tiene que querer identificarse con los colores del equipo del cual uno es seguidor. Imagínense, les cuento mi anécdota con mi equipo de Perú, Alianza Lima. Cuando yo veo a la Alianza Lima por primera vez, me hago hincha de un jugador, Víctor Pitín Segarra. Tremendo, era un jugador con unas características especiales en el control del balón, del dominio, y era su seguidor. Y cuando un periodista en una oportunidad, yo después de haber ganado un campeonato con mi colegio, gané un campeonato y del colegio, o sea, me lleva este periodista, me dice, o sea, quiero hacerte una foto con un jugador que quiero que lo conozcas. Él no quiso decirme de quién se trataba. Cuando llego y veo con quién me iba a hacer la foto, yo me tomé la foto agarrándole la camiseta, así le agarraba la camiseta a mi compadre. Hoy en día es mi compadre, porque él me hizo padrino de sus filios. Y la verdad es de que aquel día, en la noche, no pude conciliar el sueño por haberme hecho esa foto con él. Un recuerdo, o sea, creo yo de que a partir de ahí
me hice aliancista, o sea, hincha, seguidor del equipo. Yo en el Perú, por el único equipo que he jugado ha sido por el Alianza Lima. Nunca me puse otra camiseta. Si en Portugal hubiese tenido alguna otra oferta para jugar en algún otro equipo, no lo hubiese hecho nunca. O sea, me gusta identificarme con algo y me quedo con ellos. O sea, en Portugal, mi equipo es Porto. Es el único equipo, caramba, que me dio la oportunidad, pero del cual soy seguidor, soy hincha y voy a querer siempre. Disfruto, gozo con todos los éxitos que ellos logran, con los campeonatos, con todo lo mejor que ellos tienen. Si alguna vez pudiese hacer algo, o sea, como ustedes comprenderán, o sea, nunca me incliné por una profesión como la que tiene mi amigo Antonio. O sea, yo nunca quise ser entrenador. Él sí sé que él ya ha tenido muchos éxitos. Cuando ha estado con la selección, yo he estado, hemos conversado, hemos hablado, o sea, y siempre le he deseado todo lo mejor, porque los éxitos de mis amigos son éxitos míos también. Voy a desear, voy a avivar siempre por cada uno de ellos, o sea, voy a pedir para que los éxitos de mis amigos sean siempre una constante en sus vidas, que ellos puedan congraciarse, que hagan de los éxitos una constante en su vida. Creo que ese es el ideal mío para todos mis grandes amigos. O sea, la verdad, o sea, al miudo, al jovencito o sea, que si tuviera, no sé, estoy pensando en algún momento, en alguna oportunidad, darme un salto nuevamente, porque estuve hace 8 años, o sea, que me invitaron en Portugal, la pasé lindísimo. Ya le prometí a mi amigo Mario Vieira que le he prometido que este año voy a ir a visitarlo nuevamente. Y si tengo la oportunidad de encontrarme con este jovencito que me está haciendo la pregunta para saludarlo, no sé si él esté en Porto, si se puede dar, yo encantadísimo, feliz de la vida. Quem sabe, se não acontece, Teófilo. Olha, o António está a dizer que está à sua espera. Ele sabe, eu conheço a casa, fico à tua espera. Perfecto, allí nos encontraremos entonces. Claro. Olha, António, antes de fazer a pergunta dos adeptos para si, eu recebi aqui uma coisa que quero lhe mostrar, que eu estava a falar que o António estava aí à procura se encontrava. Era isto que estava à procura, António? Isto era uma espécie de uma rifa? Era rifa, exatamente. Para trazer o Covilhas? Tinha 50 ou 100 e era conforme... nem sei se tinha um preço fixado ou se cada um Olha, dava... tem aqui, 100, acho que é 100 escudos. Pronto, cada um comprávamos 1 ou 2 ou 3 ou 4. Isso chegou à equipa também para distribuirmos para os jogadores todos, como é evidente. Miguel, deixa-me já agora... Era exatamente... Claro, deixa-me só agradecer porque nós temos muita gente e muitos amigos que nos acompanham, e Malo Oliveira falou, há um portista que costuma estar em todos os jogos e assistir a todos os jogos, e que há pouco me falava um amigo pessoal, o Luís Coelho, que me falava do seu primeiro clássico na Luz, que foi esse jogo com vitória do Covilhas, e que entretanto também fez questão de me enviar, mal ouviu o António falar disso, fez questão de me enviar a fotografia da sua rifa, digamos assim, do seu contributo para a vinda de Covilhas, e portanto um abraço daqui para o Luís e o agradecimento por estar atento, como muitos esportistas estão atentos também, e aqueles especiais que estão sempre na perspectiva de nos ajudar. Sem dúvida, fica também um abraço para ele, é um contributo espetacular aqui para o programa, para ficarmos com este momento histórico. Deixa-me fazer um agradecimento especial a um colega nosso que trabalha connosco, que é também, porque nos enviou alguns dos vídeos que estamos a mostrar e outros que ainda temos aí, porque ainda temos que falar com o Covilhas sobre aquela trivela que ele fez pelo Peru antes de vir para o Porto contra a Escócia, que é um livre de trivela. Nós já falámos de Orlovic e de Quaresma, mas a primeira trivela era aqui a do Covilhas. O nosso colega de trabalho, o Nuno Chatião, que também ajudou-nos a fazer o trabalho de casa e também me enviou esses vídeos, e portanto, agradecer a muita gente que me faz, estou a lembrar-me destes dois que hoje ajudaram para este programa, mas muitos
muita gente que nos ajuda e que nos manda muitas vezes sugestões, sem dúvida, imagens e tu também já tens agradecido a quem nos tem enviado imagens para podermos decorar ainda melhor estas nossas conversas. Sem dúvida. António, deixa-me fazer aqui a pergunta que tenho aqui para si, que era a Cátia Pereira, está aqui a perguntar se o António, quando era jovem, era um rebelde. É a pergunta dela. Era rebelde, António, quando era jovem? Minha querida amiga, uma saudação especial. Faltava-nos aqui alguma feminilidade nestas conversas. E eu sei que o Porto, na sua grande nação, tem muitas mulheres, felizmente, para nós, portistas e para o futebol português, elas são realmente um encanto vistas na bancada. Nosso tempo não havia muitas, era raro. As mulheres ficavam, era o tempo em que as mulheres ficavam na cozedura dentro do carro. As mulheres não iam ao futebol, praticamente estavam proibidas. Na Praça Velasquez, não é? Dentro do carro. E apitavam quando era golo, apitavam a ver o remate. Felizmente, e hoje vê-se, e é um cenário, um colorido estético muito bonito ver os senhores nas bancadas. Quem é que não é rebelde com 16, 17, 18 ou 19 anos? Queriam que eu fosse rebelde, que é aos 70 anos, aos 50? Perdendo ridículo. Mas, claro que eu era rebelde, como são todos os rebeldes, na idade dos 16, dos 17. Esse é que é o momento da rebeldia. É aí que nós crescemos, é que ganhamos maturidade, é que nós reforçamos todos os nossos índices, é aí que nós criamos a imunidade em relação a determinadas coisas, até a algumas pessoas. Portanto, evidentemente que eu tenho que aceitar e admitir que era um bocado rebelde. Agora, rebelde significa muita coisa. Não é? Claro. Rebelde no sentido. Eu era um rebelde, também, ainda bem que me coloca essa questão, que acho uma delícia essa questão. A resposta é que pode não ser tão deliciosa. Eu tenho 9 netos já. 9, quer dizer, vai nascer agora a Carolina, fazer a 9ª. Eu desde muito cedo e desde que fui pai e que tive essa função maravilhosa de estar a acompanhar a vida e o caminho dos meus filhos, neste caso, tive sempre presente uma coisa muito, muito importante. E dizia-lhes isto muitas vezes: vocês podem ser rebeldes, podem fazer as maneiras todas que quiserem, agora, desde que não fiquem refém de nenhuma delas. Portanto, e eu fui rebelde, não fui muito rebelde, mas nunca fiquei refém da minha rebeldia. O que significa, foram momentos que eu tive que viver, faziam e fizeram parte do meu crescimento, da minha maturação, da minha inteligência, da minha capacidade cognitiva, da minha capacidade física, da minha integração social, e da minha independência. Portanto, isto é natural que as pessoas que me acompanharam sabem que eu era rebelde. As que não me acompanharam ouvem dos familiares. Mas era sempre uma rebeldia que não prejudicava absolutamente. Aliás, o próprio Carlito confirmou, desde que eu chegasse ao campo, desde que eu chegasse ao jogo e fizesse o meu papel bem feito. Agora, porquê? Porque eu gostava de ir, digamos, ouvir um fado, eu gostava de ir ao cinema, gostava de ir a uma discoteca. Então, mas o que eu fazia, o meu dia de folga, eu tinha que fazer alguma coisa. Já me basta, parece que adivinhava que íamos estar confinados este tempo todo. Quer dizer, eu estou bem, distribuir o meu tempo de lazer, de divertimento, e se não tivesse esta componente lúdica, obviamente. Senão, quem estava agora a fazer as janeiras que devia ter feito antes? Não, é que a gente tinha um certo equilíbrio. Portanto, meus caros amigos, e aos jovens, principalmente, divirtam-se o mais possível, o mais e melhor possível. Esta época não, infelizmente, o melhor possível dentro António, este aqui era o António Rebelde, o que está aqui na imagem? Ou aqui já não era? Era capaz de ser, era. Era capaz de ser. Não, eu tive uma outra fase também. Era. Eu tinha que ser simpático com as pessoas, as pessoas abeiravam-se, aproximavam-se, queriam conversar, queriam fazer amizades. Evidentemente que eu era um bocado... Eu não era rebelde no sentido mau. Atenção, eu era rebelde? Não. Eu era um bocadinho... Eu não sei como é que ia dizer, posso ser mal interpretado. Eu tinha uma personalidade muito, muito própria. Todas as suas eu conhecia. Eu odiava desigualdades, por exemplo. Odiava ser maltratado. Não admitia. E tive treinadores que tentavam fazer isso. Eu não deixava dizer, desculpe, isso nem os meus pais falam assim comigo. Não.
Eu respeitei quem me respeitava. Eu exijo respeito a quem me respeita. Eu respeito para ser respeitado. E nesse ponto de vista eu tive um treinador, foi selecionador do mundo, não sei até se foi campeão do mundo, queria meter num jogo a 2 minutos do fim. Eu disse, como não percebi? Num jogo particular no Estado das Antas. 2 minutos, Moreira. 2 minutos e entro. Eu disse, entro para quê? Até o jogo está a acabar, o que é que eu entro para fazer o quê? Claro que não entro. Sentei-me no banco outra vez, entrou o Maia, o cigano, no meu lugar. António, não tocou na bola. Não tocou na bola, acabou o jogo. Eu sei, peraí, então mas agora vou jogar 2 minutos. António, mas depois como treinador nunca fez isso a um jogador? A um jogador como... Nunca pediu a um jogador para entrar 2 minutos? Não, a 2 minutos não. A 2 minutos não se pode meter alguém. Agora, imagina, eu até era capaz de o fazer e não quero que a memória me matar isso. Eu estou a disputar uma final ou uma Liga de Campeões ou um jogo que me dá um título. Se tivesse que meter um jogador 1 minuto ou 2 para ganhar tempo... Aí é diferente, claro. Era um jogo particular. Claro. Em jogo já estava o resultado feito, estava tudo feito, já estava tudo quase a despedir-se, a abraçar, coisa que não se pode fazer hoje. E eu já bem estava a brincar comigo, 2 minutos, então o jogo está a acabar, não sei o que é que eu entro com o jogo a acabar. Claro que não sentei no banco. E tive mais 1 ou 2 episódios com o outro treinador que não vale a pena estar a referir. O Paulo Pedro tive esse problema. O Paulo Pedro também tive de fazer a minha afirmação. Não há ninguém que eu goste mais como treinador. Para mim, o Pedro é o do best, quer dizer, é o melhor de todos. Todos, a quem todos nós devemos muito. Também tive questões, tive que resolvê-las com ele. Tive de dizer, espera um bocadinho, fala assim com os outros, não fala assim comigo. Isso é rebelde, é ser rebelde. Acho que não é ser rebelde. E isto também, esta eu não aprendi com o Covilhas. O Covilhas aprendi quase tudo. Esta aprendi com o Pavão, outra das minhas referências, que era um homem transmontano, um homem de caráter, que era capaz de dizer na frente e não por trás, defender os jogadores de grupo, e se sentisse que algum jogador estava a ser acometido de alguma injustiça ou de alguma discriminação, ele intercedia. Até com o treinador, dizia, espera aí, porquê é que está a fazer isto comigo? Porquê é que não sei o quê? Pronto, isto era uma relação que nós tínhamos que não era muito habitual. Hoje nós conversamos, aceitamos tudo, até perguntamos aos jogadores as suas opiniões. No meu tempo nós não podíamos falar, mas era para obedecer. Não havia ali diálogo com os jogadores e os treinadores, era fazer o que é que queriam que fizéssemos escadas 100 vezes, a subir as escadas do Estádio das Antas, e a gente tinha que fazer. E eu dizia, mas isto não é para mas isto não é para jogar a bola, é para subir escadas. Então a bola não é ali, não é com a bola no pé, temos que fazer isto, fazer 10 km todos os dias, mas fazer 10 km para quê? Então, mas o bola não é para jogarmos com bola, para corrermos com bola, para treinarmos com bola. E nesse sentido, assim, não tenho que vou correr o quê? Já me está a doer, vou andar 10 km, a correr, subir 10 km. Nem pensei nisso, porque eu não tenho capacidade para isso. Olha, António, deixa-me aí fazer uma pergunta ao Teófilo, diga. Lado de rebelde, ser um bocadinho rebelde. Porquê? Porque às vezes questionava as pessoas quando eu entendia que devia fazê-lo. Eu entendia que o futebol não devia fazer, por exemplo, 20 jogadores, todo o mesmo tipo de exercício. Não fazia sentido, um central tem que ser trabalhado de uma maneira, meio campo outra, os avançados outra. Então todos tínhamos que correr a mesma coisa. E eu dizia assim, mas correr para quê se depois as características de cada um de nós é diferente? Quando questionava, se entenderem isto, por ser rebelde, olha, um dos queixos que eu era rebelde, a não cortar, porque o nosso convidado especial é o Covilhas, e o Covilhas é que tem que falar. Eu não vou falar. Foi até com o meu, que eu chamo de padrinho, o Jorge Vieira, por exemplo, que um dia também achava que eu era rebelde e foram buscar o Herédia ao Barcelona. E ainda mais, ainda se atreveram a quase dizer porque era para me substituir a mim. Depois eu deixei o Herédia jogar e só fiquei ali à espera de entrar. Claro, quando entrei, no dia seguinte, as páginas no meu momento de notícias, que era a nossa referência, assim, ir para ver a Herédia e ter de ficar por Oliveira, porque quando me picavam é quando eu era rebelde por isso. António, era um bom rebelde, não é? Era um bom. Não, eu aconselho que todos sejam bons rebeldes. Vocês divirtam-se. Vocês não percebem que este mundo são 2 dias. Sem dúvida. Bem um vírus maldoso, leva a gente toda. Faltava, nós temos é que ter dignidade, andar de cabeça levantada, não temos problema de entrar em qualquer espaço. Há muita gente que eu vou, por exemplo, Neto Chico, que deu nisto, vai para 67 anos. Não vou gostar ali, não sei o quê. Alguma vez eu deixava de entrar num restaurante, num cinema, num estádio, porquê? Por estar ali alguém. Era o que me faltava, não teve nada a ninguém.
Há pessoas que não, infelizmente não podem fazer. Não, está ali, não, eu não sei viver assim. Certo? Não sei viver assim. E faz bem. António, deixa-me fazer aqui uma... Posso dizer a essa nossa querida amiga e sócia do Futebol Clube Porto, presumo, e um portista, que era rebelde. Muito bem, está respondido. Teófilo, vou-lhe fazer uma pergunta, mas antes deixe-me mostrar-lhe aqui uma foto, como mostrei também do António, uma foto sua dos tempos do jogador, também dá para relembrar algumas coisas, né? Esta, a preta e branca ainda. Isto é um adepto do Futebol Clube Porto, estava aqui a mandar mensagem, um adepto fervoroso, e já que agradecemos também a quem mandou as outras imagens, deixem-me aqui ficar também aqui um agradecimento ao Hugo Machado, que ele tem mandado aqui algumas fotos, viu que estávamos a conversar e quis mandar esta recordação para lhe mostrar também, e fica aqui também uma recordação. Mas, Teófilo, a pergunta que eu tenho para lhe fazer é que o José Magalhães, que está a fazer, e eu acho que está-se a meter com o António Oliveira, e por isso é que também quero uma resposta sua, que é, Teófilo, o que é que o Teófilo achava, qual era a sua opinião sobre o bigode de António Oliveira? Mira, en la vida, cada quien, de la manera que se sienta más cómodo, puede hacer lo que mejor le plazca. Si él se siente un actor, un artista con sus bigotes, como le llamamos en Perú, o sea, bienvenido sea. O sea, si o Teófilo nunca teve bigode, nunca usou só o bigode, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? No, o sea, porque nunca me he visto yo con bigotes, o sea, veo a la gente, o sea, en la vida acepto a todos tal cual son, pero no, conmigo no, o sea, bigotes no, y además tampoco no me gusta mucho, o sea, andar de pelos crecidos, no siempre. Sí. Mas prefere ver o António com bigode ou sem bigode? No, a Antonio sin bigote lo veo, caramba, es un gentleman. António, porquê é que depois largou o bigode? As minhas netas. Foram as netas que pediram? Porque eu sou muito beijoqueiro, quando eram pequeninas eu abraçava, dava-lhes muito beijinhos e comecei a picá-las com a dia. Um dia elas disseram assim, vou apetece cortar o bigode. Eu sentia que ficava. Eu não esperei no dia seguinte. Elas ainda estavam em casa, quando eu fui ao quarto, subi, fui à casa de banho e cortei o bigode. Muito bem, olha, tem aqui uma foto deliciosa, que é dos seus tempos de treinador, já não era jogador. Está ali com um bigode impecável, ao lado do André. Uma imagem de marca. Era, mas sem dúvida, sem dúvida. Eu até impor outra, isto é, que sou hoje, a sua imagem, o bigode, a sua imagem de marca, o bigode, me parece que é o bigode. Hoje não, hoje as pessoas, se eu puser o bigode, já nem me reconhecem, já somos virtuais, a maior parte das pessoas novas, já somos virtuais. Portanto, não faço sigado de ter bigode ou de ter bigode. Mas é como diz o Teófilo, hoje sinto-me bem sem bigode, se calhar era capaz de já não ter coragem, por não achar nem moda nem feitio, de novamente o bigode. Já não estou capaz de me ver com o bigode, por exemplo. António, mas o que é que acha do meu bigode, então? Impecável. Cada dos anos 60, 70, a gente era um bocado de moda, não é? Era um bocado de moda, os Beatles usavam calça, não sei o quê, bigode a gente usava, depois veio a hora da barba do Sandokan, o bigode e a barba, aquelas coisas todas eram um bocado influenciadas um bocadinho pela moda. Porque se a gente tinha que fazer alguma coisa bem em termos de formação, ainda não sabíamos muito bem aquilo que seria mais agradável, menos agradável, que chamava mais a atenção, não chamava mais a atenção. Bom dia, a gente se visse alguém que admirasse algum jogador, ou algum artista, algum cantor, de bigode, deixa ver, vou experimentar. E depois começámos a ganhar aquele vício de fazer cada vez menos. Agora, tanto trabalho, está todos os dias a parar o bigode, ou a fazer... É como o cabelo, talvez usar o cabelo, hoje uso o menos possível, porque só o facto de ter de estar a cortar, pentear, lavar, há bocado até tive para rapar. Eu vim para aqui com o cabelo rapado, mas teve receio que o Calita não me reconhecesse. Aí fez bem, não arriscou. Rui, já estamos em reta final do programa, já estamos aqui há quase 1h30 a falar, mas o que é que achas que é muito importante falar antes de irmos embora? Eu acho que podemos ainda olhar aqui um ou outro momento desportivo, tentar perceber qual foi o momento desportivo que mais gostaram, o jogo ou o momento. E eu gostava também de saber aqui com o Teófilo, que eu saiba, há pouco quando ele falou do sítio onde morava, era na zona da Praça da Galiza, não era, Teófilo?
Praça da Galiza, número 108. E ouvi dizer também que gostava muito, isto bem na sequência do que o António Oliveira dizia sobre o coco, gostava muito de ir à Petúlia comer uns doces, não é? Quais eram os seus vícios, a sua rebeldia? Era comer doces? Doña Petulia siempre, o sea, esta vez que yo volteé, fui directo para Doña Petulia porque tenía unos dulces. Yo toda mi vida he sido dulcero, de todo sitio, todo tipo de dulces es conmigo. Outra coisa que eu gostava de saber também da convivência com o António Oliveira. Eu li algures, começamos por falar da convivência no quarto. Já vamos falar da convivência no relevado. E eu li algures que o Teófilo, às 10 da noite, estava a dormir habitualmente. Como é que vocês se compatibilizavam entre o António, que eu acho que às 10 da noite ainda não tinha vontade de dormir, e o Cubilhas, que às 10 da noite já estava a dormir? Respeto guarda respeto. Si él gusta, o sea, tener una vida un poquito más sociable, bienvenida sea. Yo toda mi vida me he manejado, o sea, de una manera en la cual, como te vuelvo a repetir, respeto guarda respeto. Yo me siento bien haciendo lo que hago. El Miudo Oliveira se siente bien haciendo lo que él hace. Y por eso es de que el respeto guarda respeto. Si él es feliz de su vida haciendo todo lo que a él le gusta, pues yo no puedo prohibirle y no se lo voy a prohibir nunca. Como él tampoco de seguro que nunca me va a prohibir si a mí me gusta acostarme temprano o hacer lo que tengo que hacer para sentirme bien. Él al contrario, él va, carambas, a colaborar, o sea, a ser parte de que los éxitos en mi forma de ser se cumplan. Essa é a filosofia de vida para mim. E, portanto, eu posso dizer que vocês deram-se tão bem, não por serem iguais, mas por serem, se calhar, tão diferentes, um equilibrava o outro. Pero es que cuando hay respeto, todo se permite. ¿Sí? Todo se hace equilibrado, o sea, y no hay ningún problema, porque yo sé que de Oliveira, él le gusta siempre tener más libertad de poder hacer todo aquello que él piensa que para él es bien. Y yo toda la vida he sido respetuoso en ese sentido, lo he hecho siempre, o sea, en la vida, carambas, o sea, no hay que privarle a nadie de hacer aquello que más le gusta, porque en la vida el ideal de cada persona es poder cumplir con todo aquello que él se pone en mente. Por eso yo muchas veces, o sea, cuando he tenido que darle charla a los miudos, a los jóvenes, yo muchas veces les hago saber de que hay en esta vida cuántos jóvenes que siguen carreras en las universidades para conseguir una determinada profesión, pero por esas cosas de la vida, una vez que terminan, si acaban como médicos, como abogados, como ingenieros, resulta que cuando ya terminaron, hacen cualquier otra cosa menos aquello que estudiaron. Y eso me imagino lo triste que deba ser para cada uno de esos muchachos, haber perdido tantas horas, haber perdido tantos días en querer labrarse una profesión y terminar haciendo cualquier otra cosa menos aquello que estudiaron. Eso es triste, es bastante triste para mí. Y claro, esas son las cosas que pasan muchas veces en nuestras vidas por las políticas de nuestros países, porque lo ideal sería todo lo otro, o sea, hay países en donde, caramba, si tú estudias para médico, terminas, o sea, y todo lo que tú hagas como médico, lo vas a hacer queriendo, lo vas a hacer disfrutándolo, porque eso es lo que seguiste. Te imaginas todos aquellos otros que tienen que hacer otras cosas que ellos nunca se estudiaron, ¿tú crees que ellos van a ser felices? O sea, es triste, esas cosas para mí son muy tristes, pero en esta vida he dicho yo siempre,
cada quien tiene en esta vida lo que se merece. Y para lograrlo, exígete de la mejor manera, o sea, esfuérzate para que en la vida, o sea, siempre se trata de sumar. Y siempre, si tú sumas todo lo positivo, pues bienvenido sea. Muito bem. E depois, transportando isto para dentro do campo, já deu para perceber, Miguel, já reparaste que nós estamos aqui perante dois jogadores geniais, não é? Quer dizer, o António e o Teófilo foram dois jogadores geniais que no mesmo tempo, na mesma equipa, conseguiram coexistir. E eu acho que isto também teve a ver com aquilo que era o alcance e o respeito que cada um tinha, aquilo que o Teófilo falava. Sem dúvida. Cada um. Olha, deixa-me só mostrar aqui esta imagem, que eu tenho aqui uma imagem deliciosa do Covilhas a vestir a camisola. Deve ter sido talvez a primeira vez, não é? E há uma coisa curiosa, Miguel, e há outra coisa a propósito deste respeito e desta irmandade que há entre o Teófilo e o Oliveira. O Teófilo só é 3, 4 anos mais velho que o António, mas chama miúdo ao António, ou seja, o Teófilo quando chega, digamos que por quase ser pai e tal, já se sente homem e olha para o António como um miúdo, não é? Embora a diferença não é assim tão grande, não é? Não é, não? Nem nunca foi. Eu era pequenino, franzininho, olhava para mim, o miúdo, e via eu a brincar com o bola e tal, e achava piada ao nome do miúdo. Mas não há uma diferença. Vou dizer uma coisa em relação a isso de dormirmos, termos companheiros de estágio. A palavra-chave é essa mesmo, do respeito. Eu nunca acordei o Teófilo se ele quisesse dormir às 9 ou às 10 da noite, que era o hábito dele. Da mesma forma que ele nunca me acordou, porque eu não gostava de dormir tão cedo, adormecia mais tarde, mas ele nunca me acordou às 8 ou 9 da manhã, que era a hora que ele se levantava. Portanto, eu dormia às vezes, mas eu precisava de dormir determinadas horas, ele precisava dormir as horas dele. Eu nunca o despertei, eu fazia o mínimo de silêncio para ele dormir. Eu não o acordava, não o despertava. De manhã ele acordava e também não me despertava, deixava-me dormir até, eram as horas que eu precisava para depois jogar bem, para poder estar bem disposto. Portanto, era esse respeito que existia. Não? Pelo facto de eu dormir cedo, eu não tinha que dormir cedo. Pelo facto de ele se levantar cedo, eu não tinha que me levantar cedo, certo? Portanto, havia um certo respeito entre nós. E no campo, evidentemente que era sempre aquilo que presidia, que estava sempre no nosso espírito, porque sabíamos que não tínhamos... Uma coisa que era muito importante, e é importante que se diga isto, não havia nem da minha parte, nem dele, a não ser admiração. Eu sentia que ele tinha pelo miúdo e eu pelo grande jogador, o gênio que era, já consagrado mundialmente. Mas nunca tive inveja. Eu vi nele sempre um professor, uma fonte de ensino, percebe? Mas sempre aquilo que eu via, portanto, não havia inveja nenhuma entre mim e ele, nada. Aliás, eu até tenho um episódio curioso, que provavelmente ele nem sabe. Um dia estávamos em Fátima e eu tinha falado com alguns diretores do Futebol Clube do Porto, eu não gostava muito, não valorizava, não sabia sequer o significado da instituição que hoje atingiram os capitães da equipa. Eu não gostava muito, porque eu gostava sempre de ser o último a entrar, nem sequer gostava de ser o primeiro a entrar. Eu tinha, infelizmente, o vício de fumar, e, portanto, dava sempre 2 puxas antes de entrar em campo, e se passar à frente não podia fumar. Daí eu acabei de ser capitão da equipa do Porto muitas vezes, deixei de ser quando fui para a Espanha jogar, mas antes era eu o capitão da equipa numa altura, e eu pedi aos diretores para me tirarem da equipa, e então fizemos um sorteio, ele deve-se recordar, estávamos no hotel, ou era nos Templários em Tomar, ou em Fátima, fomos fazer um jogo a Tomar. Foi ele que foi nomeado capitão da equipa. Fizemos uma votação de jogadores, era uma coisa que eu pensava. E foi ele, rapaz. E eu próprio votei dele. Eu não queria ser capitão, não valorizava. As pessoas, se calhar, não fazia isso. Se calhar fazia porque eu gostava muito dele. Eu admirava, era a pessoa que eu como adoro o Eusébio. O Eusébio pode haver jogadores melhores do mundo, que eu sei que há. Mas para mim, pronto, eu tenho um fraco com o Eusébio. O Covilhas é a mesma coisa, portanto, são jogadores que eu admiro, que me habituei, com quem aprendo, com quem aprendi muitas coisas do futebol, e a fazer coisas, e a maneira de correr, e a maneira de driblar, porque, evidentemente, todas diferentes, ensinadas connosco, ninguém aprende se não tiver esta inata característica ou as características. Agora, há coisas que a gente aprende com as pessoas, aprende e corrige, e fomos sempre muito respeitadores um do outro.
E estou-lhe a dar este exemplo. Claro que chegámos ao jogo, ganhamos 7 ou 8, ganhamos 7 ou 8, era do tempo do Bote e outros jogadores da CB. Se consegue ver, é que o meu bico está sempre atento aí à logística e à estatística, deve para os 6 ou 7. Eu vou dizer, eu estou aqui. Ele nem sabe que fui eu que pedi aos dirigentes para falar nisto pela primeira vez. Para dizer, ponham o Covilhas com o capitão. Ponham o Covilhas com o capitão. Eu não valorizava muito isso. Eu queria jogar à bola. Sabe? Jogar à bola com os meus colegas era um prazer. Ter aquela camisola era um sonho. Pequenino, dos 10, 12, 13, 14, 15 anos. Eu vinha a pé para o Porto. Então, ninguém me foi buscar, ninguém me descobriu. Fui eu que vinha ao Porto, a pé, fugir de casa. Então, também não podem contar história nenhuma. Resumindo, adorava. Ele chegou, era um jogador que eu vi fazer coisas completamente diferentes de todos os outros que eu tinha visto até ali. E, portanto, criámos uma empatia muito grande e uma amizade muito grande, mesmo que a gente não se veja. Eu sei que ele pensa em mim, eu penso nele, sei que ele se preocupa se eu estou a saber se eu estou bem, eu preocupo-me sempre de saber se ele está bem, se a família está bem, se os filhos estão bem, se os projetos dos filhos estão bem. Portanto, deve a ideia. Portanto, simples. É aquelas pessoas com quem a gente cria empatia, mas cria uma empatia séria, verdadeira, leal, honesta e impõe-se, obviamente, como em tudo na vida, a disciplina, mas antes da disciplina, o respeito. Ele respeitava e eu tinha que respeitar, obviamente, aqui não era ele. Eu respeitava ele. E ele respeitava-me a mim. Que era a natureza dele, e eu tive que me habituar a essa natureza e a respeitar o silêncio dele, a respeitar a música, que ele adorava a música. Havia coisas que ele gostava, era de estar sempre a ouvir música, e eu não o perturbava. Aliás, eu transporto isto para depois da saída dele, quando assumi eu um papel assim mais importante na equipa, eu pegava nestes exemplos. Isto foi importante até para mim, foi um ensinamento, foram aulas onde eu aprendi muitas das coisas. É este respeito que tem que existir, é este companheirismo, esta forma das pessoas se ligarem e lidarem. Portanto, eu acabei por beneficiar de tudo isto depois. Disciplinei mais, já olhava para as coisas de uma maneira diferente, já tentava dormir mais cedo, ou tentar adormecer mais cedo, porque fazia mais bem, conversávamos muito. Ele tinha essa disciplina. E também me acabei por me disciplinar um bocadinho também, fruto do exemplo que também deu. Muito mas bem. nunca acordei, nunca despertei, nunca lhe interrompi o sono. Porquê? Porque eu também não queria que me interrompessem o sono. Eu queria que ele estivesse bem disposto, acordasse bem disposto para resolver os jogos. Isso é que era importante. Isso é que era importante para nós. Olha, Rui, nós não podemos ir embora sem vermos aquele golo que querias ver do Teófilo, não é? É isso. Aquela trivela, mas isto pelo Peru, não é? Pelo Peru, porque nós temos aqui uma, digamos assim, uma mas já posso colocar? Uma linhagem de trivelas, não é? A trivela de esquerda de Rolovic, a trivela direita de Quaresma. Este é um golo pelo Peru, em que Teófilo Cubillas bate um livre de trivela. Não é? Este ficou muito conhecido ao Cubillas. Isto é ainda antes, isto é no Mundial de 70, não é? É antes de vir para o Porto. Não, Mundial de 78. Isto é de 78, então isto já é depois de sair do Porto. Isto é um golo único. Contra a Escócia. É um golo único, até hoje. Teófilo, o que é que acha deste golo? Como é que fez isto? Imagínate, cada vez que veo este gol tengo unas saudades. Y la verdad es de que en esos momentos se vivían trágicos momentos porque Perú había sufrido un terremoto. No, eso fue en México. Pero este gol, no sé si vistes antes de yo ejecutarlo, un compañero mío, Muñante, quien hace poco falleció, caramba, o sea, muchísima pena. Él me decía, nene, yo lo voy a ejecutar. Y yo le digo, yo ya sé por dónde la pelota va a pasar. Deja que yo lo voy a cobrar. Y fue sin tomar mucha distancia, o sea, como dicen los sabedores de fútbol, con 3 dedos, los 3 dedos de la parte externa del pie derecho, o sea,
le puse un poquito de curva porque vi al arquero que no estaba bien posesionado. Él me había regalado, mira dónde está, él tranquilamente podía haberse puesto un poquito más hacia la derecha, pero de repente sobrado el arquero, pensaba de que él, pero no sé si tienen el otro gol de ese mismo partido en uno fue de tiro libre y el otro fue de... Este, ¿no? A ver. Olha, vê se não é este aqui. Ese sí fue un golazo. Gracias por compartirlo el día de hoy. Eu tenho pena de não ter as imagens, do golo que eu tenho na minha memória, que já contei ao António Oliveira, que foi o primeiro golo que eu vi no Estádio das Antas, ou que eu me lembro de ver no Estádio das Antas, que foi em 1978, num jogo que o Porto ganhou ao Marítimo, em que o António Oliveira fez aquilo que o Cubillas sabia também que o Oliveira fazia, fintou 2, 3 jogadores, fintou o guarda-redes, creio que na altura o Kim do Marítimo, e em vez de atirar a bola para a baliza, entrou com a bola pela baliza dentro até à rede. Não há imagens desse golo, mas estão aqui, por exemplo. Gostava muito de poder ter essa imagem também para vermos um grande golo estilo Oliveira, e este é um grande golo estilo Cubillas, não é? Até nisso eu acho que a marcar golos complementavam a forma de um e a forma do outro marcar golo. Rui, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirte un favor. Te hice saber de que ya han pasado 44 años en que yo partí de Portugal. Tengo en el récord que tiene Porto, creo que tengo como 82 goles en mi carrera en Porto. Lamentablemente yo no tengo ni un solo gol en mi récord, o sea, de todos los videos que tengo. Me imagino que en estos momentos deben haber muchos adeptos de Porto viendo este programa, porque también yo me enteré de que cuando yo partí de regreso a Perú, se había dado un incendio en RTP y había desaparecido todas las copias que ellos tenían de los goles, y por eso de que no habían. Entonces ahora me ha sorprendido con 3, 4 goles míos que has puesto que no los había visto nunca, porque no tengo ningún gol mío. Les pido hacia algún... Los envío a Cristian para... Por favor. Mis respetos para el señor con quien estoy con la camisola, o sea, todo lo mejor para él. Pinto Núñez da Costa, ¿eh? Sí. Pues un grandísimo abrazo para él, mis felicitaciones, o sea, único en el mundo de ser presidente de un club por tantísimos años y haberse congraciado con muchos éxitos, muchos triunfos, y que los mismos le sigan sonriendo, así como se le ve con esa sonrisa grande. O sea que, como lo digo siempre, en esta vida cada quien tiene lo que se merece. Y creo que él, por lo que le ha dado a nuestro querido Porto, creo que este es el mejor premio para él. Esta camiseta es la que estás por detrás de ti también, ¿no? Esta camiseta también, es la otra que está por detrás de ti. La otra, sí. Ahí está, esa es la que aquí la tienen. Sí, la de 2010, 2011. Sí. Olha, Teófilo, António, estamos mesmo na reta final deste programa. Foi uma conversa espetacular. Espero que tenha dado para o António matar saudades do Teófilo e do Teófilo matar saudades do António, mas não vamos embora sem vos pedir uma mensagem final. António, vou começar por si. Vou-lhe pedir uma mensagem final também para o Teófilo, mas também para os adeptos do Futebol Clube do Porto que hoje estiveram aqui a ver a nossa conversa, a matar saudades do António. O que é que lhe apetece dizer neste final do programa, António? A gente sabe que qualquer mensagem é sempre um momento de exaltação, de elevação. O que é que nós precisamos, o que é que nós queremos, o que é que nós, independentemente daquilo que desejamos para o nosso clube, é aquilo que queremos todos. Portanto, há aqui é uníssono, isto é, há só uma alma portista que quer que o Porto seja campeão, quer que o Porto tenha sucesso, quer que o Porto seja melhor que todas as outras equipas, por mérito, porque não tem que recear absolutamente nada,
independentemente de termos de considerar que, dadas as circunstâncias, que infelizmente este vírus trouxe de uma forma surpreendente e de que ninguém estava habituado, eu acredito que isto é um chavão, mas eu acredito que vamos ter uma nova vida. Aqueles que resistirem, e eu peço a todos, o mais possível que resistam, portanto, que isto não é um assunto de brincadeira, não é mais um jogo, nem mais um campeonato. Não é isso que está em causa, está a vida das pessoas em causa. Isso é que é mais importante. E tem que estar sempre acima de tudo. Portanto, não há nenhum jogo, nenhum campeonato que valha uma vida. E, portanto, mas quero que ultrapassada esta fase, que há de, se Deus quiser, ser ultrapassada e continuaremos a caminhar juntos, que, do ponto de vista desportivo, evidentemente, elogiar aqueles que estão na primeira linha, como é óbvio, que são os heróis neste momento. Os heróis hoje, neste momento, não são as equipas, não são os jogadores, não são não, são os médicos, são os auxiliares, são os enfermeiros, são aqueles que estão a dar em cima de algum risco que corre a vida pelos outros, a vida por todos nós. Do ponto de vista desportivo, evidentemente, quero que, já que o Futebol Clube do Porto vai reiniciar, presumo, se positivamente for a resposta que todos nós esperamos, o campeonato num primeiro lugar, só espero que não aconteça aquilo que eu estou repetidamente e que reitero, que este campeonato não seja, ou esta decisão não seja tão bem assim tomada por interesses que não sejam os interesses de repor verdade, justiça, clareza, e que tenha qualquer subterfúgio nesta intenção. Porque, repare, tomaram-se decisões sem ter de se ouvir, sem se fazer este folclore. A segunda grelha não joga, então se não joga a primeira, porque é que não joga a segunda? Há aqui qualquer coisa, é gato escondido com rabo de fora para mim. É preciso ter cuidado com isto. Eu acho que nós temos que ter muita atenção, porque ganhar um campeonato pode tornar-se quase que um direito constitucional. E as forças neste momento não estão do lado do Norte nem do lado do Porto. Portanto, eu tenho algum receio em relação a isto, em relação a esta precipitação. Mesmo que me digam que estão bilhões em jogo, em causa, que os clubes estão exauridos, que os clubes estão a atravessar grandes dificuldades. Olha, é uma pena que eu e o Covilhas não possamos ser vendidos agora, neste momento. Se calhar dava a ajudar o Futebol Clube do Porto a resolver alguns dos seus problemas financeiros e quiçá, fazer uma academia. Se calhar dava a transferência dos dois. Mas é preciso estarmos atentos, porque neste momento o Porto tem um inimigo, não tem adversários. Eu sou defensor dos adversários, não dos inimigos. O Porto tem no Sul, concentrado no Sul, tem inimigos. E, portanto, é preciso saber lutar e tem que estar cada vez mais fortes, mais unidos, atentos, não dormirmos, estarmos preparados para dar a resposta dentro e fora do campo, que for necessária, a todos estes poderes que estão instalados neste momento no futebol português. Muito bem. Teófilo, que mensagem quer... diga. Aquele grande abraço, atendendo às circunstâncias virtual. Tem que ser, tem que ser. Quando vieres ao Porto, eu faço questão que venhas a almoçar ou jantar comigo, como aliás já aconteceu, a minha casa. Se eu for a Miami, lá estou a bater à porta para perguntar. Estás bem? Miami, te tenho a minha. Os teus filhos. Um grande abraço para ti e para toda a família, com muito sucesso e muita saúde, principalmente. Gracias, António, gracias. Sempre aqui um amigo para tudo. Teófilo, e a ti o que é que apetece dizer neste final do programa aos adeptos do Futebol Clube do Porto, que também estavam muito entusiasimados? E agora, terminando, parabéns para o programa. Muito obrigado, António, muito obrigado. Provavelmente na dimensão, mas faço na última, porque é de todo justo que os portugueses, e a gente leva um bocadinho daquilo que foram dois dos seus jogadores no passado, ao conhecimento daqueles que acham que nós somos virtuais, porque nunca nos viram jogar. Eu também me lamento e queixo daquilo que aconteceu na Tupi, que incendiaram, não sei se foi neste dia, no 25 de Abril, os senhores do Partido Comunista resolveram incendiar e ficámos sem imagens, não é? Há muito poucas imagens dos golos dele, há muito poucas imagens dos meus golos, há muito poucas imagens de todas, mas também não queria deixar de passar este detalhe, interferir, meter-me entre o Covilhas e o Durlovic e o Quaresma. Eu fiz dezenas de gols de Trivela. É verdade. E eles não jogavam a bola. Quem fazia Trivelas sem tomar balanço, eu batia ao canto com a parte fora do pé, batia livre,
o António fazia uma coisa que era em andamento, em andamento fazia a trivela. Eu não ia dizer, então fiz gol, depois eu não tinha que estar sem tomar balanço e aprendi com esse senhor que está aí. É verdade, é verdade. E para a família toda portista, como é evidente. Obrigado. Muito bem, muito obrigado da nossa parte. Teófilo, o que é que lhe apetece dizer neste final do programa, também aos adeptos portistas que ficaram muito entusiasmados por rever aqui o Teófilo também a falar do Futebol Clube do Porto, já não acontecia há algum tempo. O que é que lhe apetece dizer neste final do programa aos adeptos do Futebol Clube do Porto e também ao António Oliveira? Miguel, Rui, Antonio, mi gratitud eterna por haberme dado esta bellísima oportunidad de poder congraciarme una vez más con todos los adeptos de Porto. A todos ellos, mis saludos, mis cariños y mi gratitud, como lo dije al principio, por la forma como me recibieron aquella primera vez en que yo llegué a Porto. No me voy a olvidar nunca de ese recibimiento que me hicieron desde el aeropuerto hasta el club. Toda la gente, toda la Malta, o sea, caminando, corriendo, o sea, fue algo que no podré olvidarlo nunca. Fue un gesto que los pinta de cuerpo entero a todos los portistas, a toda mi gente, porque ahora, como ya se los expresé, se los hice saber, me siento un portista más. Lo he venido siendo todo este tiempo, pero ahora para conocimiento de todos. Mi gratitud eterna. Creo yo de que nunca antes me había sucedido ni con mi equipo querido de toda la vida de Perú, pero lo que he llegado a darme cuenta del cariño, el aprecio, la estimación que se siente de los adeptos de Portos, quienes son miles de miles, expresarles, desearles, pedirles de que sigan con ese aliento incondicional por su equipo. Porto ya no es un equipo chico más, Porto es, o sea, un club para codearse con los grandes del mundo. En esa última oportunidad que los visité, pude darme cuenta del porqué de la grandeza de Porto, la forma como trabajan, las instalaciones con las cuales cuentan, o sea, no tienen nada que envidiarle a nadie. Los éxitos, los logros, las metas, los triunfos que un equipo consigue son por estar bien estructurados, por estar bien dirigidos, por estar bien comandados y por estar bien integrados. Siempre Porto se preocupa de tener lo mejor, de tener los mejores jugadores, no para ser un equipo más, sino para ser el mejor. Cuando una institución se comporta y actúa de esa manera, pues el reconocimiento total. Gracias mil a ustedes por haberme vuelto a dar una oportunidad más de poderme congraciar con la gente de Porto, y a todos los amigos que jugaron conmigo. Me hubiese gustado mencionarlos uno a uno, pero quiero que sepan a todos ellos mi eterna gratitud. Y solo me queda, carambas, o sea, decirles de que bendiciones para todos y cada uno de ustedes, porque cuando estuve en Porto pude tener la suerte y la felicidad de ir a visitar a la Virgen de Lourdes. No, la Virgen de Fátima, y disculpen, o sea, Tranquilo. La emoción que me embarga en estos momentos, pero todo es producto de lo que coseché en el país de Portugal, en la ciudad de Porto, y algo que les comparto con ustedes: nunca me obligaron, nunca me exigieron a que compartiese los gustos de los portugueses,
que es deleitarse con un gatao. Yo en mi vida nunca he probado una gota de alcohol. El alcohol, el vino, o sea, no se hizo para mí. No soy amigo y le doy las gracias porque nunca me obligaron, nunca me exigieron a que lo hiciera. Caramba, yo era solamente zumo de laranja. Lo que bebía, o sea, pero como lo dije anteriormente cuando le decía a Antonio, o sea, en la vida, o sea, cada uno hace lo que más le gusta, con lo que mejor se siente. Y si a ellos les gusta, caramba, si les gusta, caramba, meterse, como decimos, una bomba, métanse la bomba, o sea, pero háganlo sin que la gente vea esas acciones, porque en la vida hay que ser disciplinados. Y algo que estaba pensando y que quería compartirlo con ustedes es de que hay un técnico del cual yo no me voy a olvidar nunca y siempre lo recuerdo, Bela Goodman, quien fue mi primer entrenador. ¿Y saben por qué lo recuerdo? Porque yo todos los días, después de mi desayuno, después de mi almuerzo y después de mi comida, camino. Y con Bela Goodman, todas las veces que tomábamos desayuno, almorzamos y comíamos, él tenía la costumbre de salir a caminar con todos. Todos teníamos que ir a caminar. Y es lo que yo hago todo el tiempo, todos los días de mi vida. Y ahí es cuando me acuerdo de Bela Goodman. O sea, es un recuerdo lindo de un pasaje encantador. Rui, Miguel, Antonio, una vez más, o sea, expresarles, desearles, o sea, como lo dije anteriormente, que los éxitos, que la felicidad, que los triunfos, que el cariño, que el amor sean siempre una constante en la vida de cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y que quiero verlos todavía por bastante tiempo más. Gracias. Bendiciones a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. Teófilo, muito obrigado por ter vindo cá falar connosco. António, também muito obrigado. Foi uma conversa muito especial para os adeptos do Futebol Clube do Porto, certamente, e para nós, claro, também. Muito obrigado aos dois, um grande abraço. Obrigado aos dois. Teófilo, um grande abraço também para o António. Lá vão eles, dois grandes companheiros, aí está. Lá vai o Teófilo e também vai o António, e ficamos nós, Rui, uma conversa histórica, né? Eu acho que sim, uma conversa histórica. Dois jogadores geniais conseguiram coexistir com genialidades diversas, como percebemos, fora do campo, dentro do campo, com êxito para os adeptos. O António teve êxito depois, foi campeão, foi muito importante, campeão como treinador, campeão como jogador, mas percebe-se aqui que o êxito se começou a construir, foram os alicerces ali por aqueles anos, logo a seguir ao pós-25 de Abril, em que os dois enchiam estádios, em que os dois enchiam de esperança os adeptos do Futebol Clube do Porto para vitórias que viriam logo a seguir. E portanto eu acho que foi muito, muito especial esta conversa entre dois geniais dentro do campo, dois dos maiores. E viu-se que estavam ali com saudades um do outro, até já estamos quase com 2 horas de programa. Viu-se tanto o António como o Teófilo estavam contentes por estar aqui, isso é espetacular. Olha, amanhã episódio especial também, né? Eu digo sempre isto, eu sei que digo sempre isto especial, mas é verdade. Episódio final e episódio especial. Chegamos no dia 1, vamos para já fazer aqui um ponto final neste Futebol Clube do Porto em casa amanhã no dia 2 e mais uma vez especialíssimo porque amanhã vamos ter alguém também muito, muito especial. Tem sido muito especial para o Futebol Clube do Porto, muito especial também pela sua maneira de ser, por aquilo que significa, por aquilo que conquistou. E até já esteve aqui connosco uma outra vez, mas amanhã vai estar de corpo inteiro, não é, Miguel? Então quem é? Já tens aí em baixo? Já. Fechamos amanhã este Futebol Clube do Porto em casa com o Mr. Sérgio Conceição, que nos vai fazer companhia em horário de fim de semana. A partir das 5 da tarde, Sérgio Conceição vai estar connosco amanhã para fecharmos este Futebol Clube do Porto em casa. Pode ser que depois, um dia destes, tenhamos um Futebol Clube do Porto em campo, porque se tudo isto, felizmente, for no caminho que todos desejam, depois vamos passar de casa para o campo e cá estaremos para outros projetos. Mas amanhã pomos um ponto final com o especialíssimo treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição.
E cá estaremos, até porque depois na segunda-feira a equipa volta aos treinos, ao trabalho, né? Já sabemos que a intenção é a Liga continuar e por isso também este Futebol Clube do Porto em casa a marcar este período em que a equipa esteve em casa e na segunda-feira regressa e quem mais especial podia terminar isto, não é? Pelo menos esta primeira fase de Futebol Clube do Porto em casa que o Mr. Sérgio Conceição. Por isso, amanhã às 17 horas, malta, aqui, encontro marcado, horário de fim de semana, eu e o Rui estaremos aqui com o Mr. Sérgio Conceição para mais um episódio. Rui, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Vemo-nos amanhã para este último episódio do Futebol Clube do Porto em casa. Pelo menos para já, não fiquem tristes. Vai acabar em grande esta primeira fase do Futebol Clube do Porto em casa. Foi um programa que fazia todo o sentido enquanto a equipa do Futebol Clube do Porto de futebol não regressava ao trabalho no Olival. Na segunda-feira já tem então a data marcada para regressar e vamos fazer este último episódio com Sérgio Conceição às 17 horas. E sobre o episódio 2 com António Oliveira e Teófilo Cubilhas, espero que vocês tenham gostado, tenho a certeza que sim. Foi um episódio muito especial para nós que o fizemos e muito especial para vocês certamente que o estiveram aí a ver. Muito obrigado por estarem desse lado e amanhã então temos encontro marcado com o Mr. Sérgio Conceição aqui no Futebol Clube do Porto em casa. Apontem aí na agenda às 17 horas. Por isso, um abraço. Espero que mais uma vez tenha ido um bocadinho de Futebol Clube do Porto para a vossa casa, um bocadinho de alegria e amanhã vemos outra vez. Até amanhã.